Olá, então hoje, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre ficção científica, especialmente sobre um autor muito consagrado e conhecido, chamado Isaac Asimov. Então, Isaac Asimov é muito conhecido principalmente pela série Eu, Robô, né? Na verdade, pelo filme Eu, Robô, porque o filme Eu, Robô foi inspirado em textos de Isaac Asimov. As 3 leis da robótica também foram inspiradas em textos de Isaac Asimov. Mas só que os livros que eu gostaria de mencionar aqui são os livros da série da Fundação, né? Foundation Novels. Então, essa série é composta por vários livros, mas existe uma trilogia que é o principal, né? Os 3 livros principais dessa série, que são esses daqui, né? A Fundação, a Fundação e o Império, e a Segunda Fundação. O que é que esses livros, né, que aparentemente são muito antigos, as pessoas de hoje podem achar que eles são antigos, o que é que eles têm a ver com os dias atuais? Então, pode ser uma teoria da conspiração que eu vou falar agora, mas a Fundação, conforme foi criada por Isaac Asimov, ela tem muito a ver com o que grandes empresas hoje estão fazendo em análise de dados. Então, em linhas gerais, a Fundação Enciclopédica da trilogia da Fundação era um centro em que havia pessoas que tinham conhecimentos de história, psicologia e estatística. E por meio do estudo da história, usando conceitos de sociologia, de estatística, de psicologia, os especialistas da Fundação eram capazes de prever catástrofes sociais, problemas sociais. E eram capazes também de manipular a sociedade de modo que essas catástrofes não ocorressem exatamente como estava previsto. Eles conseguiam mudar o rumo da história. Então isso é um fator muito atual nos dias de hoje. Não no sentido de evitar catástrofes, mas provavelmente o que está acontecendo nos dias de hoje são catástrofes que estão sendo provocadas por meio da manipulação dos dados, né? Catástrofes sociais ou problemas sociais. A Fundação, a trilogia da Fundação tem algumas coisas interessantes que provavelmente foram adotadas em vários filmes de ficção científica. Por exemplo, a história da Fundação ocorre numa sociedade em que os seres humanos não lembravam mais, não sabiam que houve um planeta chamado Terra. E nessa sociedade a humanidade já estava espalhada pelo universo, vivendo em vários planetas diferentes. E os robôs já estavam tão desenvolvidos que não era mais possível distinguir o que era um ser humano do que era um robô. E essas ideias, algumas dessas ideias aparecem razoavelmente naquela série Battlestar Galactica, que existe uma versão mais antiga e uma versão mais recente, que foi lançada há uns 10 anos. Da mesma forma como naquela série, a humanidade se espalhou pelo universo, desenvolveu robôs muito semelhantes aos seres humanos, em que não era possível mais distinguir os seres humanos dos robôs, mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é exatamente algo que Isaac Asimov previu, de certo modo, que seria a capacidade dos seres humanos de, utilizando informações históricas, prever fatos futuros ou modificar o comportamento da sociedade. Então é algo parecido com o que a gente viu no caso daquele escândalo da Cambridge Analytica, né, em que a empresa coletava informações de usuários do Facebook. Por meio dessas informações, a empresa era capaz de distinguir o perfil político das pessoas e, de certa forma, o Facebook sabe dessa informação também e ele pode decidir qual é a informação que vai sair no seu histórico lá do seu perfil. E nessa direção ocorreu algo na União Europeia em que funcionários do Facebook fizeram um experimento manipulando intencionalmente o feed do Facebook de alguns perfis, né, de milhares ou centenas de milhares de usuários, para ver as reações emocionais que essas pessoas tinham. Então isso aconteceu acho que já há uns 5 anos.
Facebook foi processado na União Europeia por manipular as informações sem a permissão dos usuários, mas que claramente existe um poder que está sendo dado a essas empresas que utilizam dados e que elas estão utilizando, assim como os especialistas lá da Fundação do Isaac Asimov, né, do Foundation Novels, estão utilizando psicologia, história, sociologia, estatística e, nos dias de hoje, ciência da computação, inteligência artificial, deep learning, etc. Para, assim, pode ser usado para coisas boas, mas também pode ser utilizado para a manipulação da sociedade. Então, vale a pena dar uma lida nesses livros, eles têm umas ideias bem curiosas e interessantes, e a gente pode traçar vários paralelos com o que está ocorrendo hoje na nossa sociedade. Então, se você já leu esse livro, por favor, comente aí, coloque o que é que você achou, se realmente tem, e você vê essa relação com o que está acontecendo hoje na sociedade. E se você não leu, eu sugiro que você leia e comenta aí para eu saber a sua opinião sobre esses livros. Obrigado.